Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira de futebol, dia 16 de abril. Temos aí, além dos jogos de volta das quartas de final da Champions League, também temos rodada cheia aqui de Campeonato Brasileiro. São 8 jogos que a gente tem nessa quarta-feira, então eu vou dar uma passada rápida aqui pelos jogos do Brasileirão, claro, dando enfoque nas análises dos jogos da Champions League. Antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa aquele like aí para fortalecer o conteúdo, ativa o sininho para receber as notificações e, é claro, manda esse vídeo aí para os seus amigos aí também, divulga esse conteúdo para ajudar o canal a continuar crescendo, maravilha? Bom, vamos falar aqui primeiro então dos jogos da Champions League que a gente tem às 16 horas, duas partidas no mesmo horário, começando com Real Madrid e Arsenal, um jogo onde a gente teve aqui um jogo de ida muito, na minha visão, até surpreendente, né? Do Arsenal dentro de casa fazendo 3-0 no Real Madrid. Não que o Arsenal não tenha poder de fogo para fazer isso, acho que o Arsenal tinha condições sim de fazer um grande jogo, de construir um placar interessante, mas a minha surpresa ficou por conta do Real Madrid não ter marcado nenhum gol nesse jogo, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vai ver que a posse de bola do Real Madrid, ou o volume de jogo do Real Madrid, né, que é o que o gráfico mostra pra gente aqui, é o volume do time na partida de ida, foi muito pouco em relação ao que a gente costuma ver o Real Madrid apresentando, principalmente em jogos de Champions League, onde o time tem uma tradição muito grande e mesmo jogando fora de casa, é uma equipe que tenta sempre ser protagonista, é uma equipe que tenta criar um volume de jogo interessante aqui para não deixar o adversário crescer tanto contra si, né? E o que a gente viu foi justamente o contrário, foi o Real Madrid tendo pouco volume, tendo poucas chances criadas, não conseguindo explorar os espaços aí que o Arsenal eventualmente deixava dentro do jogo. E é claro, temos que levar também em conta o mérito da equipe inglesa aqui, que para mim fez um dos melhores jogos seus na temporada, não só pelo volume que apresentou, mas pela qualidade de saber aproveitar as situações onde o Real Madrid tinha mais fragilidade, principalmente pelos lados do campo, onde conseguiu criar boas situações e, é claro, na bola parada, resolver aí a partida basicamente com 2 gols de falta do Declan Rice, esse jogador aqui que eu não sei se vai estar disponível para o jogo da volta, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Basicamente, o que a gente tem aqui de desfalques para o jogo de volta dessas quartas de final? A gente tem aqui o Camavinga, que está suspenso por cartão, então é um jogador que certamente poderia estar entre os titulares aqui do Real Madrid e não vai estar devido à sua expulsão no jogo de ida, né? Então esse é um ponto importante. O Rice, do lado do Arsenal, aparece aqui como um dos 11 titulares, então provavelmente a lesão não foi suficiente para afastá-lo aí dessa partida, bem como o Thomas Partey também teve durante o último jogo de Premier League no final de semana também. Ele sofreu uma pancada lá, um entorse que provavelmente o tiraria desse jogo, mas ele está presente. Fora isso, a gente tem todos os desfalques por lesão aqui dos dois lados, que a gente já comentou, inclusive no jogo de ida, que naturalmente fazem a diferença para que essas equipes não tenham aí o seu elenco completamente à disposição, né? Mas são duas equipes que têm substitutos aí de qualidade e a gente vê os dois times aí conseguindo manter um nível técnico muito interessante, né? Mesmo sem alguns jogadores importantes aí a nível de titularidade nas equipes, né? Levando em conta o que a gente tem para dentro desse jogo, tá? O Arsenal com 3-0 de vantagem muito dificilmente vai tentar se expor aqui nesse jogo para tentar marcar mais gols, tá? Então o que o Arsenal deve fazer? Marcação em linha média para trás, não vejo o Arsenal marcando a saída de jogo do Real Madrid.
vai deixar o Real Madrid ter mais a bola do que do que no jogo de ida, tá? Então a responsabilidade aqui de construir, de tentar recuperar um placar, na verdade, ela é toda do Real Madrid. O time já vai com uma escalação, na minha visão, mais ofensiva, né? Com o Modric como titular aqui, e aí o Vinícius Júnior e o Mbappé na frente, o Rodrigo e o Bellingham abertos pelo lado. Geralmente o que a gente via aqui era um 4-3-3 com o Bellingham por dentro, né? Então essa escalação aqui já mostra aqui não só uma necessidade do Real Madrid de tentar ter mais posse de bola no meio campo, de tentar dominar o setor de meio campo aqui, mas também, quando tiver sem a bola, os jogadores de lado de campo aqui recompondo para evitar que o Arsenal consiga criar alguma coisa no contra-ataque, porque a linha defensiva do Real Madrid naturalmente vai ter que adiantar um pouco mais, vai ter que ficar um pouco mais exposta, né? Então, evitar que esses espaços sejam aproveitados aqui pelos jogadores de velocidade do Arsenal é uma das missões que essa escalação, essa formação tática do Real Madrid aqui vai ter nessa partida, tá? Então eu acho que assim, é muito difícil a gente cravar um back Real Madrid aqui, porque nessa condição que a gente tem, o Real Madrid é 1,73 dentro de casa aqui. Se o time não tiver um domínio ostensivo do jogo nos primeiros 15 ou 20 minutos, aí esse preço vai corrigir bastante, tá? Então, é um jogo difícil de trabalhar, é um jogo onde eu recomendo vocês terem muito cuidado aqui. Para quem trabalha back é o favorito, principalmente nesse tipo de situação aqui, você tem que ficar muito esperto, porque quase sempre, caso o time não confirme a superioridade nos primeiros minutos aqui, a gente pode ter essa leitura basicamente não acontecendo, tá? Então, muito cuidado a esse cenário, tá? Podemos ter um jogo muito interessante para over goals aqui, caso o Real Madrid daqui a pouco abra 2 gols no primeiro tempo, tá? E aí no segundo tempo a gente vai ter o Arsenal também precisando de alguma forma sair um pouco mais para o jogo, não tentar segurar só a vantagem, porque daí vai ficar um limiar muito perigoso aqui. Então o Arsenal vai precisar jogar, mas para isso o Real Madrid precisa pelo menos construir uma vitória parcial no primeiro tempo de 2 gols de diferença, tá? Aí passa a ser interessante o mercado de gols para esse jogo aqui. Maravilha. Depois a gente tem aqui Inter e Bayern de Munique, tá? A Inter também conseguiu fazer um placar de vantagem, mas é uma vantagem de baixa segurança, né? 1 gol apenas de diferença aqui. Tem como fator casa o seu principal aspecto aqui no jogo de volta para decidir, né? Se a gente olhar o gráfico aqui, o time do Bayern fez um jogo onde a gente poderia, olhando o gráfico de volume de jogo aqui, a gente teria pelo menos 2 janelas interessantes para trabalhar a favor do Bayern aqui, ou contra a Inter, nesse caso, que seria esses primeiros minutos aqui até o minuto 30, 35 aí do primeiro tempo aqui, né? Onde o Bayern nitidamente foi superior, né? E aqui no segundo tempo, depois que o Bayern já estava perdendo o jogo, onde teve aí algumas substituições, enfim, o time da Inter se retraiu também com a vantagem, né? E o time do Bayern teve uma crescente bem interessante aqui no seu volume de jogo, até fazer o seu gol de empate, mas logo em seguida tomou o gol que decretou a vitória da Inter aqui no finalzinho, né? Aqui vocês podem ver, foram 2 momentos onde a Inter conseguiu 2 descidas, uma de contra-ataque e outra de jogo construído aqui. Então, aqui na segunda situação aconteceu o gol, tá? Quando o time dá esse sinal aqui que ele tá mudando o cenário dentro do jogo, né? O comportamento da equipe está se modificando em relação ao que a gente já tinha visto até aqui. Esse aqui é o sinal de alerta para você sair do mercado, tá? Não se agarra na posição aqui, principalmente porque se você está dentro do mercado nesse momento aqui, ele vai começar a corrigir contra você. Mesmo que esse gol aqui não tivesse acontecido, a partir desse momento aqui, a sua posição no mercado, tanto a favor do Bayern como contra a Inter de Milão aqui, ela já não teria mais valor a partir desse momento. Por quê? Porque o cenário do jogo ele se inverteu aqui. Nitidamente a gente está só olhando o gráfico, tá? Se a gente fosse olhar o jogo,
provavelmente ia ficar mais claro ainda essa situação, tá? No segundo tempo não vale a pena a gente falar porque a gente teve um contexto diferente na segunda etapa aqui, mas onde o Bayern também foi superior, se tivesse mais jogo aqui a gente veria esse cenário se invertendo de novo, tá? Então, para o jogo da volta agora, o que a gente tem nesse confronto, tá? A gente tem o time da Inter, talvez com o Taremi de volta, né? Pode ser que o jogador esteja pelo menos à disposição ali, mas em relação a desfalques, vale o que a gente falou para o jogo de ida, né? O Dumfries estando fora, o time ele fica mais agudo pelo outro lado, mas aqui a gente também não vai ter, provavelmente a gente não vai ter o Di Marco, né? Que é outro jogador importante aqui no time, né? Então a gente não tem nem o Dumfries nem o Di Marco, que são os dois alas / pontas aqui titulares do time da Inter. Então, essa montagem aqui faz com que a gente imagine a Inter jogando muito mais um jogo por dentro do que tentando forçar pelas alas, né, onde o Bayern tem jogadores com muita qualidade para desarme, né? Então, provavelmente o time da Inter vai tentar concentrar seu jogo pelo meio aqui, o que a gente viu funcionar no jogo de ida, né? Tanto o primeiro gol do Lautaro Martinez foi uma jogada que ela começou pelo meio, né, foi para o lado do campo e acabou sendo finalizada pelo meio também. Então a gente tem essa construção aí bem nítida quando a gente assiste os lances do que foi o primeiro jogo, tá? Infelizmente eu não posso passar os lances aqui, mas se a gente assistir de novo os gols como eles aconteceram, dá para ver nitidamente como as equipes se comportaram em relação a essa transição do meio para o ataque, principalmente a Inter de Milão aqui, tá? O que eu espero trabalhar nesse jogo, tá? Eu espero sim uma reação do Bayern de Munique, espero que o Bayern tenha volume de jogo como teve no jogo de ida, talvez não tão intenso, com uma marcação tão alta, porque caso tome um segundo gol aqui, fica muito complicado para o time da Inter buscar depois, para o time do Bayern buscar depois, né? O time da Inter é um time que com a vantagem, sabe trabalhar muito bem o jogo, né? Sabe conservar a vantagem, minar as jogadas do adversário, né? Povoar bastante os espaços onde o adversário vai começar a criar o jogo. Então, é esse tipo de leitura que eu não gostaria de ver para tentar buscar alguma coisa a favor da remontada do Bayern aqui nesse placar agregado, tá? Então, precisaríamos aqui de um time do Bayern muito mais efetivo do que no primeiro jogo, conseguindo botar a bola para dentro aí nas chances que aparecerem, né? Porque o time vai criar isso, pelo que a gente tem de histórico do estilo de jogo do Bayern nesse tipo de confronto, o time não vai permanecer com uma posse da bola pouco agressiva, né? Eles, quando tiverem a bola, eles vão ter agressividade, então contar com, além da agressividade do time do time do Bayern que a gente possa eventualmente ver no jogo, né, contar com a efetividade desses jogadores de frente aí, decidindo as situações que aparecerem, principalmente o Kane e o Sané, que foram dois jogadores aqui que estiveram um pouco abaixo no jogo de ida, né, o Sané até um pouco menos, o Sané teve um protagonismo um pouco maior, mas o Harry Kane perdeu alguns gols também que ele não costuma perder, então é mais ou menos por aí que a gente pode dar uma olhada para trabalhar. Se for pegar o mercado de gols aqui, vocês vão ver que a odd do over 2,5 aqui está numa odd interessante justamente porque o time da Inter, que tem a vantagem, tem boas qualidades para segurar, para administrar essa vantagem, né? Então, por aqui a gente pode ter uma situação onde fique um pouco difícil aproveitar aqui uma oportunidade de uma margem alta de gols nesse jogo. A menos, é claro, que o time do Bayern abra o placar no primeiro tempo e o time da Inter, vendo a sua vantagem ir embora, tenha que sair para o jogo, tenha que se expor mais, aí o jogo fica mais aberto, fica mais interessante, tá? Mas é uma coisa pro live, não recomendo você trabalhar gols pré-live nesse jogo aqui. Maravilha! Passando rapidamente então pelos jogos do Campeonato Brasileiro que a gente tem nessa quarta-feira. Lembrando que quem tá junto com a gente nesse vídeo aqui é a Superbet. Se você não tem conta na Superbet, aqui no vídeo tem um QR Code para você escanear e abrir a sua conta, ou então clicar no link que está na descrição do vídeo aqui.
vocês vão ter uma experiência muito bacana. A Superbet é hoje uma das casas com uma das melhores usabilidades aí que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Ela basicamente pegou tudo que tinha de interessante nas principais casas de apostas aí e colocou na sua plataforma. Então a gente tem boas odds, a gente tem uma variedade boa de mercado, a gente tem uma casa extremamente confiável aí e ágil no que diz respeito à questão de depósitos e saques, tá? Então pode confiar na Superbet porque ela é uma casa aprovada aí pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, tá? Lembrando sempre, jogue com responsabilidade, essa é uma plataforma para maiores de 18 anos. Maravilha? Bom, falando do Brasileirão aqui, a gente tem às 18h30, já começa cedo, hein? Botafogo e São Paulo. Para quem vai no estádio, esse é um horário muito ruim, né? Para ver na TV também, provavelmente, a galera que sai do trabalho às 18 horas não vai conseguir pegar o primeiro tempo desse jogo aqui. Mas temos aqui um jogo muito bacana para a gente acompanhar, tá? O Botafogo é uma das equipes aí que a gente já vê o time numa evolução constante, né? Se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, o Botafogo tem um empate, uma vitória e uma derrota, tá na 10ª colocação. A gente não vai ver o Botafogo, obviamente, figurando nessa zona de tabela. Ele é um time para estar ali no G4 do campeonato, mas é claro, ao longo do ano a gente vai ter aí também o Botafogo envolvido em outras competições, né? Vamos ver o Botafogo jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil, né? Então vai ter que dividir a sua atenção aí com outras competições, isso pode pesar um pouco aí para o time, né? Nesse caso aqui tem um adversário que está nas mesmas condições, né? O São Paulo também tem Copa do Brasil, tem Libertadores para disputar, tem que dar uma selecionada aí nos jogos, principalmente nessa fase agora, onde tem uma sequência grande de jogos aí, né? A diferença do Botafogo é que o Botafogo, como foi campeão da última edição da Libertadores, vai disputar aquele Super Mundial ali no meio do ano, né? Então o calendário do Botafogo tá mais cheio por causa disso, né? A nível de desfalques, o Botafogo tem o Bastos, que vai estar fora, mas não impacta aí na estrutura tática da equipe. Para mim, o Botafogo é favorito para esse jogo e deve confirmar sim o seu favoritismo, tá? Fator casa do Botafogo, a gente leva bastante em consideração o piso, a gente leva bastante em consideração a questão aí de o time ter um retrospecto muito, muito interessante dentro de casa, né? Se a gente pegar o histórico do Botafogo no ano, jogando só como mandante, aqui a gente vai ver uma sequência interessante de resultados, né? Uma sequência boa de resultados. Muito provavelmente aqui seja um jogo para lei São Paulo, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o Botafogo ele precisa nos mostrar aí interesse em buscar pela vitória no seu estádio, né? Às vezes o time demora um pouco para engrenar e isso reflete no mercado, tá? Então a gente precisa que o Botafogo comece o jogo numa intensidade alta, numa marcação alta, principalmente pegando os volantes aqui do time do São Paulo, que é por onde o jogo sai, né? Por onde o jogo costuma fluir aqui. E se isso acontecer, a gente pode ter um lei São Paulo aqui nesse jogo, tá? Segundo jogo, Mirassol e Grêmio. O Grêmio vem pressionado, né? Depois de ter perdido para o Flamengo por 2-0 em casa, precisa necessariamente aí fazer um jogo de recuperação contra o time do Mirassol. A gente sabe que o time do Mirassol provavelmente vai se manter aqui nessa disputa no Z4 do campeonato aqui, né? Tentando somar pontos dentro de casa o máximo possível para se livrar dessa zona da confusão aqui, não passar o campeonato todo por aqui. Mas o Grêmio, com 2 derrotas seguidas, já começa a ir para uma parte complicada da tabela também. Então, para o Grêmio, não pode, digamos assim, respeitar o fator local do Mirassol, né? Sabemos que o time do Mirassol é um time aí que, apesar de ter vindo da Série B, tem jogadores bem experientes, né? E a gente pode destacar aqui algumas situações interessantes, como por exemplo o Reinaldo, que é o lateral do Mirassol,
não deve ser titular, né? O Reinaldo ex-Grêmio, se ele estivesse jogando, poderia ser um acréscimo para o time do Mirassol por conhecer a equipe do Grêmio, por ter tido jogado recentemente aqui e saber como é que funciona o modelo de jogo do Grêmio, enfim, todas essas situações aí poderiam ser uma ajuda para o Mirassol caso o Reinaldo tivesse em campo, né? Mas tem jogadores aqui, por exemplo, como o Muralha, o goleiro, é um jogador que já conhece muito o futebol brasileiro. O Cleison é um jogador que já jogou por muitos times do campeonato do futebol brasileiro também, né? O Danielzinho também é um jogador experiente. Então a gente tem aqui alguns jogadores no time do Mirassol que são jogadores aí experimentados no futebol brasileiro, né? E o time do Grêmio teve uma baixa aqui, o Rodrigo Eli, que provavelmente seria zagueiro titular aqui ao lado do Wagner Leonardo, teve uma ruptura de ligamento do joelho, então tá fora pro resto da temporada, né? Infelizmente uma lesão complicada aí. A escalação do Grêmio deve ser muito parecida com a que jogou contra o Flamengo, talvez a mesma escalação, né? Acho que dá para dizer que é o mesmo time, mantém os mesmos 11 aqui, que não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas aqui a gente, dadas as devidas proporções aqui de diferenças entre os adversários, imaginamos que o Grêmio possa fazer um jogo melhor aqui, tá? São duas equipes que tomam bastante gol, então o mercado de gols aqui pode ser um mercado interessante, tá 2,35 aqui o over 2,5, tá? Se sair um gol no primeiro tempo, eu buscaria por mais 2 no segundo tempo aqui, principalmente se for um gol do time da casa, do time visitante, né? Do Grêmio no caso, porque o Mirassol como mandante teria que sair um pouco mais, e a gente sabe que o Grêmio é uma equipe que tem tomado gols aí em praticamente todos os jogos do campeonato até aqui, tá? Depois a gente tem Sport e Bragantino. O Sport está numa situação também que não é muito boa na tabela já. Tá na lanterna do campeonato com um empate e 2 derrotas, né? Vai pegar o Bragantino que está na 11ª colocação aqui. O Bragantino venceu a sua última partida aqui contra o Botafogo, um resultado muito bom, né, do Bragantino dentro de casa, vencendo o time do Botafogo. Nessa pegada aqui, a gente tem o Sport precisando dar uma resposta, precisando se recuperar dentro do campeonato, né? Dentro desse contexto, o treinador do Sport aqui já está com o alvo nas costas aí, né? Então a gente já começa com poucas rodadas do Brasileirão já. Além de já termos aí treinadores demitidos, acho que o treinador do Fluminense, o Mano Menezes, foi o primeiro que foi demitido. Não tivemos mais nem. Temos o Pedro Caixinha do Santos também, que foi demitido já. Então são 2 treinadores demitidos em 3 rodadas. Pode ser que na próxima rodada, dependendo do andamento aqui, algum treinador aqui também seja demitido. E o Pepa, treinador do Sport Recife, aqui é um dos que está na Berlinda. Então vai precisar fazer um jogo aí de tentar aproveitar o seu fator local, de tentar aproveitar a questão de jogar contra um time aí que não é dos top do campeonato, né? O Bragantino, apesar de ser um time encaixado, um time leve, que tem muita velocidade, enfim, que tem uma boa troca de passes, mas não é aquele time que a gente espera ver lá no G4, no G6 do campeonato. Então é um time que o Sport precisa somar pontos dentro de casa, né? Para isso a gente precisaria ver o volume de jogo do Sport nos primeiros minutos de jogo, tá? Eu acredito que não dá pra gente assumir aqui um match odds nesse jogo. Eu esperaria para ver mercado de gols aqui, porque são 2 equipes também que têm volumes de gols feitos e sofridos num número interessante até. O over 2,5 tá pagando 2,30 aqui. Se a gente buscar pelos últimos jogos dessas equipes aqui, a gente vai ver que o Bragantino fez 4 e tomou 4, e o Sport fez 2 e tomou 5. Então são 2 times aqui com um volume de gols feitos e sofridos interessantes aí nas primeiras rodadas. Depois a gente tem Corinthians e Fluminense. Aqui um outro excelente jogo para a gente ver. Fluminense, depois da chegada do Renato aqui, como eu falei, foi o primeiro time a demitir o treinador, né? Demitiu o Mano Menezes e trouxe o Renato Portaluppi. Depois da chegada do Renato, o time tem 100% de aproveitamento. Venceu um jogo na Sul-Americana e 2 no Brasileirão.
O Corinthians tem problemas de jogadores que estão fora aqui, né? O Rodrigo Garro tá fora, o Coronado tá fora, o Hugo Souza tá fora. Então, para mim aqui, os desfalques do Corinthians, eles são mais importantes, né? Obviamente o Thiago Silva e o Guga são dois desfalques importantes no time do Fluminense, mas a gente tem que levar em consideração aqui também que do lado do Corinthians, o goleiro reserva é muito abaixo do goleiro titular, né? E os zagueiros que a gente tem no Fluminense aqui, eles são apoiados por volantes que marcam bastante também, então a gente pode ver uma estrutura aqui que não necessariamente pode ser essa, a gente pode ter uma estrutura um pouco diferente, daqui a pouco com um dos meias aqui dando lugar para um outro volante aqui, e o Fluminense joga, por exemplo, com o Lima ao invés do Canóbio ou do Ganso aqui, né? E aí faça um time com 3 volantes um pouco mais fechado. A gente já viu o Renato fazer esse tipo de montagem tática em outras ocasiões, né? No Grêmio ele fez muito isso quando não tinha tanta qualidade de meio-campistas ou tinha problemas na zaga, ele colocava mais um volante aqui para suprir essa situação, né? Mas provavelmente sob o comando do Renato a gente vai ver aí jogadores como Cano, como Ganso, né? Como o Keno, que não é titular, mas entra em quase todos os jogos, tendo um rendimento melhor, porque o Renato tem esse potencial aí de fazer com que jogadores rendam mais, né? Tem de volta aqui no time do Corinthians, de volta não, né? Vão estar presentes o Memphis Depay e o Yuri Alberto, que são as duas grandes potências ofensivas aí do time do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians deve fazer valer o seu favoritismo dentro de casa, tá? Deve somar pontos aqui contra o Fluminense, deve ter mais a bola, deve atacar mais o Fluminense, principalmente pelos lados, onde o Fluminense tem mais fragilidade, né? Principalmente pelo seu lado esquerdo defensivo aqui, né? Então provavelmente é por aqui que o Corinthians deve tentar fazer alguma coisa. Lei Fluminense, minha sugestão para esse jogo, tá? Depois a gente tem Internacional e Palmeiras, outro grande jogo da rodada. O Internacional vem muito bem no campeonato, o Palmeiras também, tá? Se a gente pegar aqui, o Palmeiras é o vice-líder, tá? Na verdade, empatado aqui contra o Flamengo, que estão os dois aqui com pontuação de líder, né? E o Inter com 2 empates e uma vitória. O Inter empatou com o Fortaleza no último jogo aqui, tendo alguns jogadores titulares sendo preservados, né? Já pensando também aí numa rodagem de grupo. Então o treinador do Inter fez aí um time um pouco diferente do que ele vinha utilizando nas últimas partidas, né? Mas basicamente agora contra o Palmeiras deve retornar aquele time considerado titular do Inter. É uma dúvida aqui no ataque, eles colocam o Rafael Borré como centroavante aqui, mas às vezes a gente tem visto o Ener Valencia começando os jogos, né? Certo é que volta o Vitinho pelo lado, volta o Alan Patrick pelo meio, né? Então o time do Inter volta a ter aí o Bernabé, que não jogou o último jogo, também vai estar de volta, uma peça muito importante no esquema de jogo do Inter, né? Então, se existe algum defeito aqui, algum problema no time do Inter hoje, seria o miolo defensivo aqui, que é um pouco vazado aqui, principalmente nesse lado direito da defesa, que o Rohel e o Brian Aguirre, eles não são tão seguros quanto o outro lado aqui, que tem o Vitão e o Bernabé. Então, por esse lado aqui, o Inter sofre bastante quando o adversário consegue atacar nas costas dos volantes aqui, do volante do lateral aqui, geralmente cria situações de perigo aqui, tá? Então, se o Palmeiras conseguir explorar a velocidade do Vitor Roque, por exemplo, a ultrapassagem aqui do Piquerez, que é um jogador que participa muito ofensivamente, também tem um volume bom ofensivo aqui, a gente pode imaginar que esse jogo seja um jogo bem parelho aqui, tá? Eu não trabalharia o Lei Palmeiras nessa situação aqui, tampouco trabalharia o Beck ao Inter, tá? Esse é um tipo de jogo que a gente pode explorar mercado de gols também. A gente tem visto os dois times se envolvendo aqui em jogos para bastante gols, tá? O Palmeiras tem 4 gols feitos e 1 gol sofrido, o Inter também, a mesma coisa. A linha de gols está pagando o over 2,5, 2,35, tá? Uma odd muito boa para trabalhar gols aqui.
talvez pegar um gol no primeiro tempo, mas é um jogo bem difícil de fazer, tá? Desses jogos que eu falei do brasileiro até agora é o mais difícil pra gente fazer alguma coisa. Talvez em live apareça alguma oportunidade aí que a gente possa aproveitar, certo? Flamengo e Juventude. Esse aqui talvez seja um dos jogos assim que a gente olha e veja, pô, o favoritismo do Flamengo é inegável e deve fazer um grande jogo aqui. Mas se a gente olhar a campanha do Juventude até aqui, com 2 vitórias e 1 derrota, eu não arriscaria trabalhar um back Flamengo seco aqui nessa odd de 1,25. Acho que está muito baixo, tá? Acho que para o padrão que a gente tem no futebol brasileiro hoje, de paridade assim das equipes, tá? Vendo inclusive times aí muito menos expressivos do que o Flamengo, chegando no Maracanã e fazendo um enfrentamento aí de igual para igual com a equipe do Flamengo, fazendo o time ter que correr bastante, ter que suar muito, né? Só o Grêmio basicamente não conseguiu fazer o enfrentamento desse nível contra o Flamengo dos times do brasileiro até agora, né? Onde o jogo contra o Grêmio, o Flamengo foi praticamente um treino, né? Não exigiu muito da equipe do Flamengo esse jogo contra o Grêmio, mas o Juventude é um time muito combativo, é um time que quando joga fora de casa tenta jogar por uma bola, tenta se fechar, assim. Mesmo assim, eu acho que seria um jogo aqui para o Flamengo estar com uma odd de 1,40, pelo menos aí para a gente poder cogitar trabalhar um back ao Flamengo, tá? Ainda é muito cedo no campeonato para a gente ver goleadas acontecendo, tá? Os times ainda não estão com ritmo, com preparo suficiente para a gente ver um time ser tão superior ao outro a ponto de golear de 4 ou 5 gols de diferença, tá? Então eu acho que a gente pode ter sim um jogo bem interessante aqui, mas com esse preço não trabalharia o back ao Flamengo, tá? É um jogo muito mais para ao vivo, daqui a pouco, se a gente tem por um acaso aí o Juventude abrindo o placar, aí vira outro negócio, tá? Aí a gente pode buscar o Flamengo para remontar o placar, pode buscar alguma coisa em mercado de gols, tá? Mas eu não recomendo você tentar operar essa odd de favorito no Campeonato Brasileiro, nem para o Flamengo, nem para nenhum outro time, tá? Isso aqui a gente pode ver no segundo semestre do campeonato, aí no retorno do campeonato, quando algum time alinhar muito ou daqui a pouco cair fora de Libertadores, de Copa do Brasil, estiver disputando só o Campeonato Brasileiro, num nível muito acima, aí a gente pode ver esse tipo de situação, tá? Mas eu não recomendo a essa altura do campeonato você trabalhar esse tipo de preço aqui em jogos aí, mesmo que a diferença entre os times possa parecer muito grande, quando entram em campo as equipes não é bem assim que funciona, tá? E a gente não vê isso se confirmando na prática. Depois a gente tem Santos e Atlético Mineiro. Aqui temos outra situação interessante. O Santos recém demitiu o treinador. Eu nem sei quem vai ser o treinador do Santos. Acho que vai ser um interino, né? Do outro lado, o Cuca também já vem sendo contestado porque não consegue apresentar bons resultados, mesmo apresentando um futebol que, na minha opinião, é um futebol de boa performance, é um futebol que logo ali na frente vai começar a fluir mais, vai começar a dar mais resultado. Mas se a gente pegar aqui, o Galo tem uma derrota e 2 empates, o Santos tem 2 derrotas e 1 empate, ou seja, 2 times que não vêm conseguindo fazer bom início de campeonato aqui, né? Nenhum dos dois venceu ainda, então uma pressão muito grande também para ver o futebol do Neymar nesse retorno aí, agora que ele está voltando a ser titular da equipe, voltando a ter a chamar a responsabilidade aí, tem muita mídia em cima do Neymar, muita gente olhando o que ele pode apresentar aí de resultado dentro do futebol brasileiro, e até aqui, vamos falar a verdade, a gente viu muito menos daquilo que a gente esperava que o Neymar pudesse jogar pelo time do Santos, né? Vai enfrentar um adversário muito difícil, o time do Galo, mesmo fora de casa, é um time que gosta de ter a posse da bola, é um time que gosta de atacar tanto pelos lados quanto por dentro também, né? É um time que tem verticalidade, é um time que tem jogadores aí que no 1 para 1 fazem a diferença, tá? A gente tem o Hulk e o Rony no ataque aqui, levando em consideração que o poder de finalização do Hulk é muito melhor, embora o Rony seja muito, muito bom na vitória pessoal, na hora de finalizar, ele não tem nem de longe a mesma qualidade que tem o Hulk, né? Então o Hulk
continua sendo o principal jogador do Atlético Mineiro nessa temporada. Por esse lado direito de ataque aqui, junto com o Scarpa, provavelmente é onde faz a diferença, né? Onde a gente tem aqui mais qualidade no time do Atlético. Tem desfalques importantes aqui, Júnior Santos, Alan Franco e Arana são 3 jogadores que, estando em condições físicas, seriam titulares. O Soteldo no time do Santos também seria titular se tivesse bem fisicamente, tá? Mas aqui para mim os desfalques do Galo são mais importantes aqui, né? São mais determinantes do que no time do Santos. Trabalharia uma correção de preço em lei ao Santos aqui, com base no que a gente tem visto nos últimos jogos. Dependendo do que for a ideia do treinador interino do Santos aí nesse jogo, vai ser um time muito mais preocupado em não tomar gol do que tentar em fazer gol no adversário, tá? Então a gente deve ter o Atlético Mineiro, mesmo como visitante aqui, tendo mais domínio, tendo mais volume de jogo aqui, e por isso que eu sugiro para vocês daqui a pouco cogitar um lay ao time da casa nesse jogo entre Santos e Atlético Mineiro. E para fechar às 21h30 também temos Vitória e Fortaleza. O time do Vitória, se não me engano, tá... Eita, rolou muito aqui. O time do Vitória tá na vice-lanterna do campeonato, também com 2 derrotas e um empate. Empatou a última partida com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que só empatou no campeonato. Aliás, teve uma derrota pro Grêmio na estreia e 2 empates depois. O Vitória vai pegar o Fortaleza, que empatou com o Inter na última rodada, né? O time do Fortaleza também ainda não tá daquele jeito, né? O time do Fortaleza a gente viu, inclusive, no ano passado, fazer um segundo semestre muito bom, mas também no primeiro semestre ele demorou para engrenar. Então, tá seguindo mais ou menos a mesma tendência nessa temporada. Mesmo supostamente em crise, o time do Fortaleza é tecnicamente bem melhor que o do Vitória, né? Tem jogadores com mais qualidade, mais qualificados. Teve o Breno que foi expulso, o goleiro que foi expulso no último jogo, tá fora, né? Então esse é um desfalque importante aqui para o time do Fortaleza, né? Mas vai basicamente com seu time titular completo, bem como o Vitória também vai com o time titular completo, mas na minha visão aqui o time do Fortaleza tem mais qualidade, é um time capaz de produzir mais ofensivamente, né? E tem uma bola parada muito boa, tem um chute de longa distância muito bom, com os jogadores que chegam apoiando os atacantes aqui. E para mim é uma equipe que pode render muito mais do que está rendendo até aqui, tá? Então leia o Vitória mesmo, o Vitória jogando em casa e sendo um fator local bem pesado aqui, o Barradão aqui onde o Vitória joga. Eles geralmente costumam fazer jogos muito melhores quando jogam como mandantes aqui, mas por se tratar de um confronto nordestino aqui, onde as equipes elas se enfrentam mais, aí em Copa do Nordeste, em situações assim, né? A gente tem aqui o Fortaleza também sem nenhum problema em enfrentar o Vitória aqui nos seus domínios. Então acredito que um lei Vitória seja uma boa possibilidade aqui para a gente operar nesse mercado de Vitória e Fortaleza. Beleza, pessoal? Era isso, espero que vocês não tenham ficado tristes aí que o vídeo ficou muito longo, mas eu tentei explicar da melhor maneira aqui como que eu pretendo operar nesses jogos dessa quarta-feira, valeu? Um grande abraço, nos vemos no mercado, até lá.